Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre as quintas moradas, né? Nessas moradas, as coisas da terra, elas já não são capazes de ilustrar o que se passa nessa quinta morada. São graças que levam as almas a gozarem aqui na terra as coisas do céu, tá? Muitos são os tesouros que a gente tem nessa morada, mas nem todos que estão nesta morada conseguem ter acesso a esses tesouros, que são verdadeiros presentes de Deus, tá? Que Ele nos dá pela sua misericórdia. As quintas moradas, elas são conhecidas, elas trazem aquilo que a gente conhece como a oração de simples união, tá? Nessa oração, todas as faculdades humanas se unem em tal intimidade com Deus que elas não encontram nenhuma quebra, nenhuma resistência. Então vamos recordar aqui quais são as faculdades humanas, tá? Do corpo, os 5 sentidos: olfato, audição, tato, paladar e visão. As faculdades da alma: 3, intelecto, sentimento e vontade. E as faculdades do espírito: fé e consciência. Então, todas essas nossas faculdades se unem de tal intimidade com Deus que elas não têm mais nenhuma resistência, não tem nenhuma quebra. Santa Teresa, no livro, ela nos diz o seguinte: Deus fixa a si mesmo no interior da alma, de modo que, quando a alma deixa a oração, não tem a menor dúvida de que esteve em Deus e que Deus esteve nela. Então, as almas estão adormecidas para as coisas da terra. Elas estão completamente sem sentido, tá? Aquilo que elas tinham como referência já não dão mais segurança para ela. Bom, Santa Teresa também diz o seguinte: nessas moradas, cresce o desejo de... A gente está em tão comunhão, tão grande com Deus, que a gente tem um desejo de mostrar para os outros, né, as coisas de Deus, tá? Então, as almas estão em tal comunhão, em tal união com Deus, que elas estão prontas para serem instrumentos fiéis de Deus no mundo, tá? Então, a gente começa a querer fazer obras externas, tá? E da maneira, porque a gente vai se encaminhando para Deus de tal maneira que a gente começa a querer fazer obras externas, né? Enquanto as almas vão se aprofundando nessa aproximação com Deus. Então, Santa Teresa nos lembra que é o momento de se aplicar ao amor ao próximo, tá? A gente vai passar a utilizar a nossa vontade para fazer a vontade do outro. A gente vai esquecer o nosso bem para fazer o bem pelo outro, tá? A gente vai unir a nossa vontade à vontade de Deus, vai abandonar o amor próprio e vai se aplicar mais à oração e à penitência. Santa Teresa, ela usa de uma linguagem, como sempre, né, de uma linguagem figurativa, e ela usa muito a natureza para nos mostrar o que acontece com as almas nessa morada, né? Ela faz uma comparação ao bicho da seda, que embora esteja aparentemente num casulo sem vida, o que ele se transforma, em que ele se transfigura? Numa linda borboleta. Ela chama a alma exatamente da alma da borboleta. É o Espírito Santo que está agindo e que vai dizer: pode sair, se coloca a caminho, tá? Não importa onde você está, segue em frente. É a alma borboleta que a gente vai querendo cada vez mais servir a Deus com humildade, com amor, com entrega a Deus. A gente precisa ser perfeito. E como é que a gente chega a essa perfeição? Seguindo o primeiro mandamento de Deus. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para saber se nós estamos amando ao Deus, a gente precisa avaliar o quê? O nosso amor ao próximo. Esse é um resumo da quinta morada. A sexta morada, quem quiser se aprofundar, escutar mais um pouco, tem o último grupo foi perfeito. O Vicente fez uma pregação perfeita sobre a sexta morada, tá? E a gente vai fazer mais um dia no grupo, em cima dessa sexta morada, e depois a gente vai chegar, então, à sétima morada. Então, eu paro por aqui, acho que eu já dei as explicações todas
sobre essas 5 primeiras moradas, essa recordação, né, que a gente começou lá antes da pandemia. Obrigada.